E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Hoje eu tô voltando a gravar. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário você tá assistindo, mas o Ellen, tô voltando a gravar, né? Tô voltando aqui a gravar. Fiquei um tempo sem conseguir gravar porque eu mudei. Eu A gente teve aí correria de final de ano, minha mudança, mudei escritório, mudei um monte de coisa aí. Então, mas agora a gente vai retomar as gravações, tá? Nós vamos voltar a gravar, nós vamos começar a gravar novamente para ficar legal. E eu vou começar hoje falando um pouquinho de administração, tá? Administração, que é uma parte onde muito de nós pecamos. Tá? Muito refrigerista peca na administração. Por quê? Porque nós nos dedicamos mais à parte técnica da área, né? Nós nos dedicamos ao saber fazer, mas não tanto ao saber administrar, né? Do que eu vou falar? Eu quero falar um pouquinho de salário. Tá? Salário, mas não o nosso salário. Nosso salário, nós que somos administrador, nós que somos proprietário, nós definimos um salário. Eu vou ganhar X por mês e com esse X por mês a gente vai sobreviver e acabou. Mas eu quero falar do salário do funcionário, né? Quando nós abrimos uma empresa, a gente quer um funcionário, nós queremos alguém trabalhando junto conosco para que possamos fazer mais ou fazer mais rápido, né? E aí vem a questão salário do funcionário. Quanto que esse funcionário vai me custar? Eu peguei aqui um padrãozinho baseado no que eu pago para um ajudante, tá? Um ajudante. Ajudante é aquele que não tem conhecimento, aquele cara que não sabe nada e ele vai te ajudar naquilo que você for falando. Faz assim, faz assado, carrega isso. Em alguns lugares o ajudante pode ganhar menos. Aqui, um ajudante, por causa do sindicato ao qual a minha empresa faz parte, né? Que aqui é Sindicato do Comércio. Ele tem que ganhar R$ 1.480 brutos por mês. Ellen, mas R$ 1.480 é um salário tão baixo. Vou concordar. Não vou discordar de você não, eu vou concordar. É um salário baixo. Não é o salário, mas R$ 1.480 por mês. Em alguns lugares é um salário mínimo, que é mais baixo ainda, tá? Mas eu vou fazer os cálculos com o 1.480. Bom, 1.480 é bruto. Vai ser descontado dele INSS, tá? Lembrando, eu estou falando de um funcionário registrado, tá? Eu estou falando de um funcionário registrado. A questão do sem registro nós vamos falar depois. Mas ele vai ter um desconto de 7,89% de INSS. E vai ter um vale transporte, desconto de vale transporte de 6%. Então ele tem de desconto R$ 205,57, tá? De desconto. Então do salário bruto dele, ele vai receber R$ 1.274,43. Isso se ele não faltar, se ele não atrasar, né? Isso aí se ele for aquele cara que trabalha certinho todos os dias do mês. Teve uma falta, já vai R$ 80, R$ 90 aí em uma única falta. Bom, ele está recebendo de salário R$ 1.274,43. E você vai pagar uma refeição. Eu deixei a refeição aqui, mas eu vou tirar, eu vou colocar a refeição aqui embaixo. Tá? Isso é o que o seu funcionário recebe, tá? Esse verdinho aqui é o que ele recebe na mão dele todo mês para trabalhar
30 dias, menos o sábado, domingo, menos os dias, né? De trabalhar 44 horas semanais, tá? 44 horas semanais. Ele vai ter um salário na mão dele de R$ 1.274,43. Wellen, é só isso que eu vou gastar? Não, não é só isso que você vai gastar. Sobre o salário dele, você vai pagar o FGTS, R$ 118,40. Lógico, lembrando, é sobre esse salário de 1.480. Então você vai pagar R$ 118,40 de FGTS. Aqui na minha cidade, para trabalhar de segunda a sexta, dá uma média de 20 dias por mês. 20 dias por mês. É gasto de transporte vindo e retornando de transporte público R$ 176. Eu tenho que pagar R$ 176 para o funcionário. Lembrando que ele trabalha aproximadamente 20 dias. Tem dias que dá, tem mês que dá menos. Raramente dá 21, mas tem mês que dá menos. Mas o salário, ele é mensalista, não se altera. E aí você tem a refeição, né? Você tem refeição. Vai trabalhar 20 dias por mês? Vai comer um marmitex? R$ 15 de marmitex? Então igual 15 vezes 20. Tem mais R$ 300 de refeição aí. Tá? Aqui na minha cidade, R$ 15 é um marmitex muito ruim. É muito ruim. Eu não gosto de comer esse marmitex de R$ 15. Então eu pago mais para o funcionário. Eu pago 400. Mas estou colocando um marmitex de R$ 15 aí. Tá? 300. Você vai aqui, ó. Esse FGTS de R$ 118,40 é o que vai ser depositado lá na conta dele, tá? Porém, você paga o R$ 118,40 e você paga mais uma taxa junto. Então você, patrão, vai pagar R$ 172,66. Você não vai pagar, não vai depositar R$ 118,40. Tem mais uma taxa que vem junto, tá? Você vai pagar R$ 144,41 de PIS. PIS. Tá? Você paga. Nota o seguinte. Isso foi uma conta que quando eu fiz ela a primeira vez, eu achei bastante interessante. Eu pago R$ 144,41 todo mês de PIS. O PIS é um abono salarial que o funcionário recebe uma vez por ano, praticamente de um salário mínimo. Porém, notem que eu não estou pagando um salário mínimo. Eu pago R$ 1.732,92 por ano. Por ano de PIS. Se a gente fizer a subtração, deixa eu confirmar qual que é o valor do salário mínimo hoje. Salário mínimo hoje, 1.212, tá? Esse 1.212, salário mínimo, tá? Igual o que eu pago, menos o salário mínimo. Sobra R$ 520 aí. Quase meio salário mínimo, tá? Sobra quase meio salário mínimo. Para onde isso vai? Aonde vai parar essa diferença? Aonde que vai parar essa diferença? Aí você fala para mim assim: ah, Wellen, mas eu sou funcionário, eu não sou patrão. Depois a gente vai conversar a respeito disso também. Eu vou todo mês
fazer uma reserva de 123,33 para poder pagar o 13º lá no final do ano. E eu vou fazer uma reserva de 41,11 para poder pagar as férias, que é um mês que o funcionário fica em casa sem fazer nada e eu pago 30%, 33% a mais do salário dele. Ele recebe 1,3333, é 1/3 a mais do salário, tá? Eu tenho que fazer uma reserva também para demissão. O que é a reserva de demissão? Eu pego esse valor do FGTS que é depositado lá na conta dele e tenho que guardar mais metade, igual este dividido por 2. Por que metade? Outra coisa interessante. O funcionário, quando ele é demitido, ele tem direito a uma multa do fundo de garantia. Lembra que o fundo de garantia é um valor que eu, empresário, deposito numa conta do governo, para o funcionário, quando ele for demitido, poder pegar esse valor e usar para alguma coisa, se manter até achar um serviço novo. Eu deposito uma multa de 50%, onde 40% vai para o trabalhador e 10% fica para o governo. Então eu tenho que provisionar este valor para o caso de uma demissão do funcionário, eu não ser pego falando o bom grado, de calça curta, tá? Então eu vou provisionar demissão, multa de FGTS. Ah, Wellen, mas se ele pedir a conta, ele não tem direito à multa. Ele não tem direito à multa, ele também não saca o FGTS. Já viu o funcionário pedindo a conta porque ele está descontente com a empresa? Não, se ele está descontente com a empresa, ele faz alguma coisa para que a empresa mande ele embora, tá? Quanto me custou esse funcionário no mês? O salário dele, o transporte, refeição, FGTS, PIS, 13º, 1/3 sobre férias e a multa do FGTS. 2.496,71. 2.496,71. Este é o custo do funcionário. Ah, Wellen, mas eu sou funcionário, eu não sou patrão. Vamos chegar lá, tá? Vamos fazer uma fração aqui para saber quanto a mais o funcionário custa do que o salário dele bruto. Lembre-se, bruto, mas eu não vou nem fazer com o bruto. Se a gente pegar o líquido que o cara recebe na mão aqui, ó, já vai ver quase que direto que é o dobro quase. O funcionário custa para o patrão praticamente o dobro do que ele recebe líquido, se ele não faltar. Ah, por que se ele não faltar? Porque FGTS, transporte, refeição não altera os valores se ele faltar ou não. PIS não altera. 1/3 sobre férias não altera. O 13º salário não altera. Demissão não altera. As férias dele só vai começar a alterar a partir da 6ª falta sem justificativa no ano. Sem justificativa. Se ele te trouxer um atestado, é uma falta justificada. Ele não tem desconto nas férias. Então esse funcionário que você vai pagar 1.480 e que ele vai receber 1.274, te custa quase R$ 2.500.
tá? Quase R$ 2.500. E ainda fica a pergunta: este aqui em amarelo e este aqui em amarelo, para onde vai esse dinheiro? Tá? Para onde vai esse dinheiro? São R$ 1.172 por ano, tá? Que ninguém nunca te contou que existe, e que ninguém sabe para onde vai, tá? Ninguém sabe para onde vai. Para onde que vai? Você sabe para onde vai essa sobra, esse a mais que você paga do FGTS depositado, e esta diferença do abono no PIS aqui, do valor que é pago anualmente pelo PIS para quanto o funcionário vai receber? Se você sabe para onde vai, posta no comentário aqui, por favor. Eu não achei ainda para onde vai esse valor. Mas vamos lá. Com isso aqui, o funcionário tem saúde pública, educação pública. R$ 1.274, se a gente for na ponta do lápis, vai dar malemar para comer, morar, né? Um aluguelzinho barato aí. Aqui na minha região, uma casinha ruim, R$ 600 de aluguel, já foi metade. Aí ele come, não vai comer muito bem na casa dele, tá? Ele pode comer o marmitex aqui no almoço comigo, mas sábado, domingo, jantar lá na casa dele, ele não vai comer muito bem. Se ele precisar de saúde, ele vai para o SUS. Escola, filho vai para a escola pública. Não estou falando que o SUS ou a escola pública é ruim. Eu só estudei em escola pública na minha vida. Eu vim pagar uma escola depois de marmanjo, depois de velho, tá? Eu vim pagar uma escola depois de velho. Minha carreira praticamente inteira, toda a minha vida acadêmica foi dentro de escola pública, excelentes escolas. Escola pública me fez passar em vestibulinho do Senai, passar em vestibulinho de escola técnica, passar em vestibular. Escola pública me fez passar em vestibular, nunca paguei um cursinho. Agora, depois de velho, que eu resolvi que eu não ia ficar brigando por vaga em escola particular, em faculdade particular, e eu fui fazer uma faculdade. Eu resolvi não brigar por vaga em faculdade pública e fui fazer uma faculdade particular. Mas agora, depois de velho, vivi muito tempo de SUS. Agora, depois de estabilizado, que eu pago convênio para minha família, depois de casado. 6 anos para cá que eu pago convênio para minha família, tá? Não é falando mal do que é fornecido, não é isso. É que com este salário é isso que ele vai ter. Notem a diferença do que o patrão gasta com o funcionário para aquilo que o funcionário recebe. Então vamos lá, igual este menos este. R$ 1.222 de diferença, tá? R$ 1.222 de diferença. Para você ter um FGTS depositado lá, você não sabe se você vai receber ele ou não quando você sair da empresa, porque se você pedir a conta para ir para uma outra empresa, você não tem direito a receber, não tem direito a sacar, tá? Não tem multa. O PIS,
Ah, eu recebo uma parcela do PIS todo ano, um salário a mais todo ano. Eu pago um salário a mais todo mês. O patrão paga um salário a mais todo mês para você receber um salário a mais por ano. Tá? Nota essa diferença. Muitas vezes, você fala assim, meu patrão me paga mal. Ou a gente fala, eu como patrão falo, poxa, eu não pago o salário que eu gostaria de pagar para o funcionário. Porém, se eu pegar isso aqui e elevar para 2.000, olha só. Todos os valores vão mudar, tá? Olha só. Terminei de fazer alguns ajustes aqui na tabela. Se eu alterar o salário dele para 1.480, para 2.000 reais, ele vai ganhar um pouquinho a mais, tá? Ele vai ganhar um pouco a mais, 2.000 reais, vai sobrar para ele 1.700. O FGTS passa para 160, que vai ser depositado para ele. Transporte e refeição não muda. O FGTS pago vai para 233. Aumenta aqui, ó, a diferença. Aumenta o valor que some ao ano, tá? O PIS passa a somar 2.340, 2 salários mínimos para ele receber um, né? 1/3 sobre férias. Ele custa 2.496. Só que ele recebe 1.700, tá? Ele recebe 1.700. Olha como que aumenta, mas aumenta todos os custos, tá? Aumenta todos os custos. Compensa para o funcionário, compensa, para o patrão se torna inviável, principalmente se não for uma mão de obra qualificada, tá? Principalmente se não for uma mão de obra qualificada. Aqui na minha região, né? Para o cara ganhar 2.000 reais como mecânico de refrigeração, ele tem que ser o cara. A média é 1.600 para mecânico de refrigeração, no assalariado. Tá? Aí você fala para mim, mas Wellen, eu sou funcionário. Eu sou funcionário, para mim isso não muda nada. Muda. Muda sim. Muda que se não tivesse tudo isso, se não fosse tão gritante essa diferença, né? Seu patrão podia te pagar mais. Ele poderia te pagar mais, sem problema nenhum. E aí você vai contratar o cara e você fala assim, eu vou pagar ele por fora, eu não vou registrar. Eu não vou registrar ele, eu vou pagar a diária dele, ele vai trabalhar comigo na diária. Eu vou pagar 100 reais por dia para ele, ele vai ganhar 2.000 reais por mês, trabalhando 20 dias, segunda a sexta, tá? O que acontece? Acontece que ele vai trabalhar 8 meses, 10 meses com você e por algum motivo você vai dispensar ele, seja porque vocês se desentenderam, seja porque ele não está rendendo como você queria, seja porque você está sem serviço e não consegue nem pagar ele mais, mas você dispensa ele. E ele vai lá e abre um processo trabalhista contra você.
que vai acontecer? O juiz vai pegar e vai calcular 2.000 por mês. Ele vai pegar esse valor aqui, ó. Ele vai pegar aqui, ó, toda essa soma aqui, ó, 1.366,42. Então vou colocar esse valorzinho aqui do lado, mais esses dois aqui também, ó. Este mais estes aqui. Vou pôr aqui do lado 1.524,22, 1.524,22. E aí ele vai falar assim: bom, você trabalhou quanto tempo lá? Ah, eu trabalhei 10 meses. Então nós sabemos que 1.524 vezes 10, 15.242 é aproximadamente o que você vai ter que desembolsar. Ah, mas ele vai receber todo esse valor? Não, ele vai receber o FGTS, que ele tem direito corrigido, ele vai receber as férias, ele vai receber o FGTS, o 13º, as férias, a multa. O restante é multa para o governo. Além de você arcar com um processo trabalhista, advogado, você vai pagar isso aí, tá? E às vezes mais, às vezes o juiz defende mais, porque o advogado dele fala que ele trabalhava 12 horas por dia e o juiz leva que ele trabalhava 12 horas por dia. O advogado dele falava que ele trabalhava de domingo e o juiz leva que ele trabalhava de domingo. Férias, entendeu? Tudo isso entra. O advogado dele pode alegar qualquer coisa porque você não tem holerite, você não tem cartão de ponto, você não tem nada. O advogado dele pode alegar qualquer coisa e o juiz engole. Então isso pode ir ficando cada vez maior. Então, num primeiro momento, você pode estar pagando mais para ele, né? Para ele vai ser melhor, mas quando ele for mandado embora, ele vai continuar pensando assim. Fica essa questão. Hoje não dá pra gente confiar em ninguém. Não dá pra confiar num funcionário, tá? Infelizmente, não tem como você chegar, chamar o cara e falar, viu, eu confio nesse cara 100%. É muito difícil. Então, registra. Vai contratar alguém, vai no escritório, registra. Faz tudo certinho, paga tudo certinho, tudo bonitinho. Mesmo assim você corre o risco, mas o risco é menor. O risco é muito menor, tá? Um pouquinho assim de administração. Talvez eu volte um outro dia a falar da outra parte dos impostos, que são muitos, é muito mais. Mas um pouquinho de administração, só para a gente entender como que funciona ter um funcionário aqui no Brasil. Meus queridos, foi um prazer voltar a gravar para vocês. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.